Hoje é a festa de São Fidélis, mártir da Ordem Franciscana. A epístola da missa de hoje é extraída do livro da Sabedoria. Os justos levantar-se-ão com toda a afoiteza contra aqueles que os atribularam e que só manifestavam desdém em face dos seus trabalhos. Ao vê-los, os maus sentir-se-ão horrivelmente perturbados, pasmando de os ver salvos contra toda a expectativa, e dizendo de si para si, cheios de remorso, como o espírito gemendo angustiado: estes são aqueles de quem nós antes zombamos e cobrimos de sarcasmos. Nós é que fomos os insensatos, reputando a sua vida uma loucura e a sua morte uma desonra. Eis como eles se encontram entre os filhos de Deus e como tomam parte na herança dos santos. E o Santo Evangelho de hoje é de São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: eu sou a verdadeira vide, e meu Pai é o agricultor. Todo o sarmento que não dá o fruto em mim, ele o cortará, e todo o que der fruto, podá-lo-á, para que dê mais ainda. Vós já estáis purificados, em virtude da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o sarmento de per si não pode dar fruto, a não ser que continue ligado à videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os sarmentos. O que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será atirado fora, como o sarmento, e secará, e será enfeixado, e lançado no fogo, e queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. Essas são as palavras do Santo Evangelho de hoje. Podem se sentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos fiéis, como eu falei no início, hoje é uma festa de um grande mártir franciscano, que faz parte do calendário universal, ou seja, mesmo os que não são franciscanos celebram essa festa. Então eu acho conveniente hoje falar um pouco sobre uma virtude que brilha no mártir, que seria a paciência. Gostaria de tratar um pouco sobre exatamente o que é a paciência e como podemos pecar contra ela. E antes de continuar, eu vou citar a epístola do domingo retrasado. Caríssimos, Cristo sofreu por nós, deixando-vos o exemplo, mas para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem se encontrou falsidade na sua boca. Quando o amaldiçoavam, não amaldiçoava. Sofrendo, não ameaçava, mas entregava-se àquele que o julgava injustamente. Foi ele mesmo que levou os nossos pecados em seu corpo, sobre o patíbulo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque vós ereis como ovelhas desgarradas, agora, porém, já voltastes ao pastor e guardião das vossas almas. Então, caríssimos fiéis, qual seria o exemplo que Nosso Senhor nos deixou, sofrendo na cruz? O apóstolo fala de não maldiçoar quando foi maldiçoado, de não reclamar quando foi injustamente condenado. Esses são atos heróicos da virtude da santa paciência. Santo Tomás e os teólogos católicos ensinam que a paciência é a virtude pela qual se modera a tristeza, não a ira. Muitos falam: oh padre, me impacientei, ou padre, me impacientei em tal situação, perdi a paciência.
é uma forma coloquial de falar que não é errada, mas normalmente o que queremos dizer é uma falta de mansidão, pois é a mansidão que modera a paixão da ira. Porém, a paciência modera a tristeza. Então, quais seriam essas tristezas que temos que moderar? Nós sabemos que nossas tristezas são de dois tipos, duas classes, dores de corpo e dores de alma. E sabemos muito bem, por experiência cotidiana, que é muito preferível sofrer todo tipo de dor físico, se podemos ser livres de qualquer dor espiritual. Mas o homem paciente, quando sobrevier tentação, dores de corpo, dores de alma, ele não se desvia do caminho dos seus deveres para com Deus e seu próximo, para com sua família e a sociedade, a igreja. Um exemplo de um pecado contra a paciência, propriamente falando, seria de deixar de fazer um dever e buscar, ao invés disso, ócio e prazeres de forma demasiada, dizendo, não, hoje foi muito difícil, eu não vou fazer tal coisa que eu tenho a obrigação séria de fazer. Por exemplo, de catequizar as crianças, de corrigir as crianças, de vigiar exatamente o que estão fazendo quando foram para a casa de fulano ou ciclano, o que eles fizeram na internet. Claro, a recreação é algo necessário para nosso estado de pecado, de essa decadência, o estado de natureza decaída. E, portanto, é necessário que tenhamos um certo tempo para aliviar a mente. Por exemplo, de ler um livro, falar com um amigo, sair e andar, tudo que é lícito. Tanto é que tinha uma vez com São João, o apóstolo, ele que era muito penitente, rezava, pregava, mas uma vez um discípulo dele o encontrou no mato, e ele estava fazendo o quê? Rezando, se flagelando? Não, ele estava brincando com um passarinho. E o discípulo assim se escandalizou um pouco, falando, mas pai, assim, como vai fazer uma coisa tão vã, enquanto era para rezar e fazer penitência? Ele falou, já pensou sobre o arco e flecha? Sempre deixamos o arco arrumado assim, pronto para atirar? Ele falou, não pai, sempre quando estamos terminados de caçar, etc., tiramos e desarrumamos o arco para que não perca a força. Ele fala, pois é assim conosco, porque nosso estado exige que tenhamos um tempo certo para descanso. Então não quero dizer que é pecado não rezar ou trabalhar a todo momento, não é isso. Mas eu digo que devemos nos examinar e ver quantas vezes que exageramos nesse ponto, que era mais por preguiça, ou seja, por não quiser abraçar a cruz, a dificuldade de ver, ou o pecado de efeminação, que propriamente falando seria não querer fazer o dever difícil para não ter que deixar um certo prazer. Tecnicamente falando, esse é o pecado de efeminação. E agora, impaciência seria, por tristeza de alma e corpo, deixar de fazer as coisas certas e buscar ócio e prazeres. É importante que saibamos nossos inimigos da alma para que possamos conquistar as virtudes contrárias a esses vícios. Então, caros fiéis, eu recomendo hoje que façamos o que o apóstolo recomendou, de imitar o exemplo de Cristo, de não reclamar quando alguém fala mal de nós, quando não é necessário, verdadeiramente necessário, responder. Quantas vezes não deixamos nem uma mínima palavra aguda passar aos ouvidos dos outros sem que reclamemos e nós nos justifiquemos? Então é importante não esquecer desse santo exemplo de Nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, manso e humilde de coração, que não amaldiçoava quando foi amaldiçoado. E essa virtude, junto com a virtude da fortaleza,
são aquelas virtudes que brilham mais no santo mártir. No martírio, seria um ato perfeito da virtude da fortaleza. A fortaleza sendo a virtude pela qual o homem tem apenas um medo ordenado para com a morte, não um medo desordenado. Ou seja, se for necessário, ele deixaria a própria vida para cumprir seus deveres para com Deus e a consciência, como vemos no caso de tantos mártires, que preferiram antes morrer, antes que negar Nosso Senhor, publicamente e às vezes até em privado, antes de ferir, por exemplo, a santa virtude de castidade. Quantas santas virgens romanas, em todas as épocas, não ouvimos dizer? Então, caros fiéis, para não me prolongar muito, eu exorto a todos os senhores que se examinem sobre essa santa virtude e que pratiquem o oposto daquilo que estávamos fazendo seguindo nossos vícios, ou seja, que pensemos na vida de Cristo e a morte dele. Porque Santo Tomás ensina que, pendurando na cruz, Nosso Senhor ensinou todas as virtudes. Não tem nenhuma virtude que não podemos contemplar e aprender a praticar, contemplando Nosso Senhor morrendo na cruz por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.